Toda a história humana é amparada com a ideia de que todo o meu esforço se torna justificado quando eu de alguma forma me beneficio. O benefício é basicamente a razão pela qual fazemos qualquer coisa. Todas as pessoas entendem e se comportam dessa maneira sem maiores constrangimentos, pela simples razão de que o esforço é basicamente o investimento de um indivíduo em algo que ele deseja. Logo, eu me dedico, me esforço, invisto, gasto, não importa a natureza do investimento, seja psicológico, seja intelectual, seja emocional, seja financeiro, seja de propriedade, seja de tempo. A gente não vai entrar e tentar esmiuçar todos os tipos possíveis de investimento, porque investimento é algo particular e normalmente está associado àquilo que você deseja. Então, se você deseja algo, automaticamente você vai ter que investir para que esse algo seja alcançado. Se você quer um corpo bonito, vai ter que fazer atividade física, ou dentro de critérios seculares de beleza, que também é subjetivo, mas magro, talvez você vai ter que fazer uma dieta. Se você quer aprender, você vai ter que gastar tempo lendo, estudando, jogando no celular e conversando no WhatsApp, ninguém fica inteligente. Se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, você vai ter que investir de acordo com o tipo de sucesso que você deseja. Quer ter mais dinheiro? Você vai ter que gastar dinheiro, é natural, invista-se para se ganhar. É o pensamento comum, é básico, eu acho que essa é uma receita que vocês conhecem. Só que qual é o problema? O problema é que isso se torna padrão, e todas as vezes que um comportamento se torna padrão, usamos ele para qualquer coisa. Investi tempo, quero reconhecimento. Dediquei anos da minha vida, quero algum tipo de congratulação. Demonstrei afeto, quero que a pessoa me ame em contrapartida. Gastei dinheiro em algo, quero receber em troca algo proporcional ao dinheiro empregado. É isso que fazemos porque desejamos sempre algo que nos dê de volta, e é o comportamento básico. Damos para receber. Lei da semeadura, a gente vai tratar disso nos cultos de quarta-feira, que estão tratando especificamente sobre finanças e as questões espirituais ligadas à finança. Mas hoje não tem nada a ver. Primeiro porque, se existem bênçãos associadas a um grupo exclusivo, ou um cenário exclusivo na Bíblia, que é o aspecto financeiro, eu não posso dizer que o modelo é exatamente igual para tudo. Até porque, quando você fala sobre a sua vida, não existe dar para receber. Até porque a Bíblia, na sua doutrina, é contrária. Todo aquele que julga ter perdido, acha. Então é o oposto. E todo que julga ter ganho, perde. Então você percebe que a lei da semeadura, no sentido literal dela, não se aplica à sua vida, ou melhor dizendo, a você como indivíduo, mas sim as coisas que você faz em alguns segmentos. Só que hoje a gente não vai tratar sobre o quanto eu tenho que fazer para ter. Na verdade, a gente vai tratar sobre o quanto eu tenho que abandonar para viver aquilo que Deus espera que eu viva. E para que eu seja bem direto e te ajude, você tem que entender algo. O que você precisa fazer para viver algo é abandonar ou entregar completamente a sua vida. E a essa ação a gente dá um nome: renúncia. Renunciar é o único modelo espiritual de sucesso que podemos chamar ligados ao ministério ou ao chamado espiritual, ou a vocação espiritual de uma pessoa. Na Bíblia não existem indivíduos que de alguma forma guardaram reservas pessoais da sua própria existência e foram bem-sucedidos no chamado, porque chamados não se fundamentam em estruturas naturais, em fundamentos humanos ou recursos próprios. Ninguém que foi chamado por Deus usou algo que era dele. Todos os que foram chamados por Deus usaram algo que Deus lhes deu. Se você lembrar dos dons, você vai reconhecer algo que eu estou dizendo para você agora. Todos, não importa o homem, não importa a mulher, não importa o indivíduo, não importa o momento, todas as pessoas usadas por Deus obrigatoriamente usaram um recurso que não era deles, ou não era natural que eles possuíssem, porque isso identifica e define que o que fazemos não é algo nosso, mas o que estamos fazendo é algo de fato do próprio Deus, mostrando, direcionando, definindo, determinando, encaminhando, use o termo que você quiser, e fazendo com que os olhos de todos aqueles que te veem vejam o próprio Deus e não você. Por isso que o chamado não se ampara nisso,
Então, se você quer viver algo sobrenatural e você quer começar essa noite, no momento da palavra, já da forma correta, você já tem que estar pensando sobre essa palavra. Se você não está pronto ou predisposto espiritualmente a renunciar, me perdoe a franqueza, é provável que você nunca viva nada de significativo com Deus, porque todos os indivíduos que guardaram reservas pessoais para de alguma forma terem para onde voltar, viveram algo com Deus. Ninguém que de alguma forma manteve raízes no seu passado, e não estou nem falando do pecado, estou falando das garantias naturais do seu passado, de fato viveram algo poderoso, porque quando você escolhe viver algo com Deus, existe uma condição que é determinante, ou que define, melhor dizendo, toda a sua trajetória. Todos os que viveram algo sobrenatural com Deus só tinham uma direção, o futuro. Ninguém voltou para o passado, ninguém retornou para a vida anterior, ninguém voltou para qualquer coisa que existia antes. Todos os que foram chamados por Deus caminharam em direção a um futuro desconhecido, mas caminharam. Vocês já leram o texto de Hebreus capítulo 11 sobre a fé? Já, amém? Já todos leram? Qual é a descrição daqueles heróis? Indivíduos que não tinham alcançado a promessa e nem a alcançaram, mas perseguiram essa promessa durante toda a sua vida. Basicamente, o indivíduo que foi chamado por Deus, ele persegue algo invisível e que para alguns pode ser tratado até como utópico, uma fantasia ou de alguma forma uma ilusão coletiva que faz com que você acredite que o céu existe, sem que de fato ele seja visível, palpável, ou de alguma maneira ele possa ser comprovado no mundo natural. Mas todos os homens e mulheres descritos no rol de heróis da fé perseguiram essa promessa a vida toda, sem mesmo alcançar essa promessa, porque eles eram movidos pelo chamado, e o chamado é o convite, o chamado é o anseio de Deus de nos ter com Ele em uma jornada que consumirá toda a nossa vida. E se a jornada com Deus irá consumir toda a nossa vida, me diga por favor, aonde haverá espaço para você e os seus anseios? Vai haver espaço? Não existe espaço individual, não existe nada individual no chamado de Deus. Eu posso já até dar um spoiler da pregação de quarta-feira. Existe propriedade privada no reino de Deus? Sim, a de Deus. Homem nenhum tem posse sobre os seus bens. Como não? De forma espiritual nós não temos. Ou você nunca ouviu falar que tudo, e quando fala tudo, engloba qualquer posse, seja financeira, espiritual e emocional que você tenha. Procede de Deus, é de pertencimento divino e não tem nada a ver com você, você recebe. É tudo se movendo por graça ou se movendo até mesmo por misericórdia. Você não tem apropriação nenhuma. Então a ideia de todo indivíduo que foi chamado por Deus, sejam eles bem-sucedidos em qualquer segmento, era de que tudo que eles têm, tudo que eles vivem, tudo que eles alcançam não é deles, e a grande missão que eles possuem é caminhar em direção ao próprio Deus. Até porque quando se faz a descrição dos heróis da fé, dizem que eles perseguem uma promessa. E qual é essa promessa? A eternidade, a salvação, o encontro com o próprio Deus. E eles perseguiram isso a sua vida toda. Dentro do modelo arminiano de salvação, basicamente nós acordamos todos os dias dispostos a pagarmos o preço para que a nossa salvação seja alcançada, mas não no sentido de que sejamos salvos, mas que permaneçamos na graça, ou vivamos na santidade que nos foi dada como um presente divino que nos santificou. Porque dentro desse pensamento da soteriologia, entende que o indivíduo que foi salvo, na verdade ele permanece na salvação porque ele aplica em sua vida a própria vida do salvo, ou seja, ele vive em função do chamado que recebeu, e por isso ele se mostra na condição de salvo, ou de alguém que teve sua visão aberta, o conhecimento adquirido sobre o que é ser salvo e permaneceu voluntariamente.
porque entendeu que essa verdade salvífica não encontra-se em nenhum outro lugar. Então, entender isso define a nossa jornada de salvação, como define também o conceito mais primário daquele que foi chamado para algo. Todos os que foram chamados por Deus escolheram caminhar junto a Ele, seja com Cristo, com o próprio Deus ou mesmo com o Espírito Santo, de forma voluntária, consciente, reconhecendo que abdicam de toda a história individual, de todos os direitos próprios, a fim de que se manifeste de maneira completa tudo aquilo que Deus tem para eles. O que, quando nós falamos da palavra renúncia, não tem nada a ver com aquilo que você quer, até porque ao momento que você renuncia em relação a algo, você abandona direitos, possessões, prazeres, satisfação ou qualquer outra coisa de natureza particular. Isso é minha renúncia. Eu não renuncio a pecado, eu não renuncio apenas àquilo que é de ruim para mim. Quando eu escolho renunciar, eu abandono tudo. Amém, querido? E esse abandono total corresponde à definição de quem é governo e corresponde também à definição do que é destino. Ao abandonar tudo, eu vivo segundo a vontade de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aspecto de futuro, um lugar que será alcançado. Mas qual foi a decisão de Abrão nesse momento? Foi de apenas atender ao chamado, renunciar a toda a sua cultura familiar, a todo estabelecimento financeiro, a toda a posse, a tudo que ele possuía e se mover em direção a um destino. Basicamente podemos chamar isso de chamado. Estão comigo? Então, se você entende isso, eu quero que você saiba algo indigesto. Ser chamado por Deus é prazeroso? É. Ser chamado por Deus é excelente? É. Mas ser chamado por Deus é duro, difícil, desconfortável. Normalmente o chamado não se enquadra conosco. O chamado de Deus é normalmente antagônico àquilo que nós julgamos ser melhor para nós. E aí eu preciso perguntar para você: você está disposto a viver o chamado de Deus ou você ainda é refém de si mesmo? Pastor, mas como isso funciona? É básico. Isso é definido pelo grau de conhecimento que você tem sobre o Senhor. O quanto mais sabemos sobre Ele, mais sabemos que somos pequenos, o que por consequência nos faz entender quem é Senhor das nossas vidas. E quanto insignificante é a busca por aquilo que temos buscado nessa terra. Exatamente como o próprio Salomão dizia, tratando como tentar perseguir o vento ou um desperdício de energia, é apenas enfado e canseira e não traz proveito algum. Mas toda a experiência espiritual de renúncia corresponde a uma experiência sobrenatural e eterna, porque conduz a nossa história a um rio de águas vivas, ou nos faz navegar em um rio de águas vivas que nos leva diretamente ao centro de tudo. No meio da cidade santa tem uma árvore, debaixo dessa árvore sai um rio, e no meio da cidade santa tem um trono, e debaixo desse trono sai um rio. Esse rio de água viva é o próprio Senhor se manifestando por meio do Espírito Santo, e essa árvore é o próprio Senhor. A gente podia pregar sobre isso, falando sobre as duas árvores presentes no Éden: a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? O próprio Cristo. E quando faz uma apresentação sobre a cidade santa, em uma das ilustrações se afirma que existe uma árvore no meio da cidade, e essa árvore é o próprio Cristo, aonde as suas folhas curariam as nações. É Jesus que é capaz de trazer salvação, cura e transformação para todas as pessoas, e nós deveríamos caminhar em direção a esse centro, aquilo que podemos chamar de centro da vontade de Deus, ou nosso lugar de origem. Uma das razões pelas quais a cidade santa, ou a nova Canaã, ou a Canaã celestial, tem inúmeras portas, e a Bíblia diz que entravam e saíam, é porque nós fazemos um caminho em direção à centralidade da vontade de Deus. E isso só é possível através de renúncia. Amém ou não, querido? Estão comigo, amém ou não? Então abre tua Bíblia em Lucas capítulo 9, no versículo 23. Ele está aqui, amém ou não? Você está aí, você está já sentindo já?
Espero que sim, querido. Espero que você nem fale amém fingido. Quero que você seja honesto. Não estou sentindo nada, pastor. Então, dá os seus pulos. Eu não posso fazer você sentir. Ué. Não, pastor. Você tem o poder de fazer eu sentir. Não tem. A Bíblia fala assim, que aquele que vai até mim tem que crer que eu existo e sou galardoador. Esse é um exercício pessoal, não comunitário. Você tem que crer que ele é galardoador, você tem que crer que ele existe e você tem que ir. Se você não crer que ele existe, não tem como eu te levar. Mas se você crer sozinho, pelo Espírito, lógico, você vai até a presença dele e vai ser muito louco, sobrenatural, maravilhoso. Mas ai, pastor, faz alguma coisa aí pra gente crer. Não dá, eu vou me esforçar muito, vai ser desgastante. Eu quero poder cuidar da minha esposa quando eu chegar em casa. Então o meu papel é pregar, ensinar para vocês, e vocês fazem esse caminho sozinhos, movidos pelo Espírito Santo, com autoridade, porque o sangue de Jesus que está na tua fronte te dá legitimidade para entrar no Santíssimo Lugar, contemplar a face de Deus e glorificá-lo. Então você vai se quiser. Se você não quiser, você fica aí sentado na cadeira e me ouve só, pelo menos vai aprender alguma coisa, tá bom? Amém? Glória a Deus. Não tô querendo ser presunçoso nem arrogante, estou só sendo honesto. Às vezes a honestidade é um pouco agressiva, mas meu objetivo não é te ofender, tá? Lucas capítulo 9, no versículo 23. Meu Deus, estou falando muito rápido. Está escrito o quê? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se eu posso dizer que existe algo que fundamenta o conceito arminiano de que todos os dias nós temos que perseverar na salvação, é esse texto: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. É um evento diário, não é uma experiência particular. Todo dia que você acordar, filhão, bota a cruz no lombo e carrega. Você vai ter que fazer isso. Então negar-se a si mesmo pode acontecer hoje, pode não acontecer amanhã e voltar a acontecer depois de amanhã. Qual é o problema? O problema é no dia que você não carregou a cruz e quais são as sequelas que isso pode gerar. Esse que é o problema. Pode comprometer tudo que você teve, fazendo com que você tenha que começar do zero. Pode comprometer, em alguns casos, tudo que você terá no futuro, simplesmente porque você não teve coragem de negar. Estão comigo? Amém ou não? Então, se a gente tem que entender algo do relacionamento com Deus, acordou, toma a cruz, não anda sem ela. Pastor, mas cansa. É melhor você chegar no céu cansado do que chegar achando que está pronto e entrar na porta errada e cair no inferno. Chega cansado, não tem problema. Meu lombo está ralado, pastor. Carreguei a cruz pesada a minha vida inteira. Graças a Deus que você carregou a cruz pesada a vida inteira. Porque se você não tivesse carregado, talvez o seu destino não fosse esse que você acha que teria. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Hoje está desse jeito, tá? Então dá graças aí, porque é isso aí. Abra a tua Bíblia, Lucas 9, 22. E agora a gente vai compreender a correlação. A Bíblia, ela diz que todo homem, toda mulher que está sendo lapidado pelos 5 ministérios, ele tem como alvo se tornar o quê? Como Jesus. Amém? Os 5 ministérios trabalham de maneira colaborativa, a fim de preparar a igreja para a obra do ministério, ou seja, ser capaz de exercer dons. Segunda questão, e também se tornar ou alcançar a estatura do varão perfeito. Amém? Estão comigo? Amém ou não? Antes de a gente ler esse versículo, pode deixar ali, tá, Jorginho? Responde um negócio. Qual foi o caminho que Jesus teve que andar até ele se tornar Jesus, o Senhor e Salvador? Vocês lembram? Qual é o caminho? Qual é a primeira coisa que Jesus fez para que ele se tornasse Salvador? Assume a forma de servo. Qual é a primeira coisa que Jesus fez para poder se tornar Salvador? Qual que é mesmo? Glória a Deus por essa igreja cheia de Deus, de conhecimento, vendo mergulhando, estão sabendo tudo. Assume a forma de servo. A primeira coisa que Jesus faz é se diminuir. Quando Jesus faz isso, o que ele fez? Renunciou. Jesus não
usurpou ser igual a Deus, mas se esvazia, assumindo a forma de servo. O ato de Jesus de se diminuir é uma renúncia. Ele abandona o seu estado divino, assume uma condição limitada que é a do homem e morre. Basicamente o que Jesus faz é abandonar as suas intenções pessoais, a fim de que a intenção de Deus se cumpra na vida dele, ok? A Bíblia pede para que a gente seja igual a quem? Eu não quero ser igual ao pastor, não quero ser igual a ninguém, porque eu tenho que ser igual a Jesus. Parabéns, você entendeu. Agora você sabe o que isso significa? Não, porque você acha que ser igual a Jesus é de boa. Não, ser igual a Jesus é pior do que você ser como eu. Se você quisesse ser de boa, você ia ser como eu. Se você quer de verdade ser alguém que vale a pena, seja igual a Jesus, porque ele é muito mais relevante. Só que ser igual a Jesus não é fácil. Primeiro porque, o que Jesus fez? Se esvaziou, ele renuncia, se diminui, ele se torna inferior, ele abandona, abdica do seu trono, do seu poder, da sua autoridade, se torna alguém extremamente pequeno, igual a você, insignificante. Só para você entender, porque somos no aspecto espiritual, porque a nossa natureza é caída, não que você não é especial. Às vezes tem alguém aqui com problema, né, de aceitação. Não que você não seja especial, não seja alguém importante. Deus te ama, Jesus te ama, eu te amo, todo mundo te ama. Mas a questão é que no aspecto de pecado, você está ruim, porque a nossa carne é pecaminosa, ela é degenerada, ela é atrapalhada e não dá. Então a gente está ruim na história. Aí Jesus assume a sua forma, fica algo ruim na história. Para quê? Para que a limitação dele revelasse a glória de... Ok. E a glória de Deus se revelou aonde? No terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele tem o seu corpo o quê? Glorificado. Ele tem o seu corpo o quê? Ninguém ouviu, só, né? Vocês ouviram, vocês responderam direitinho. Jesus teve o seu corpo glorificado. Então nós temos o quê? Um homem, porque Jesus se tornou humano. Ele não deixou de ser Deus, 100% Deus, 100% homem. Ele se diminui ao ponto de se tornar humano. Ele morre, ressuscita e o seu corpo é tomado pela natureza sobrenatural. Ou seja, ele volta ao seu estado completo e a glória o reveste. Bonito isso, amém? O nosso destino final é esse, amém, querido? Amém? Então aplaudo o Senhor por isso, porque isso é uma boa notícia. Agora nós temos uma má notícia. Para que isso acontecesse, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, ele nem quando nasceu teve lugar para repousar a cabeça. Jesus foi transpassado por uma lança, Jesus foi escarnecido, Jesus foi vítima de cusparada, de violência gratuita, sendo ele um homem santo e principalmente inocente. Jesus morre assassinado, porque foi um assassinato, mesmo que tenha sido uma punição civil, na verdade criminal, porque ele foi sentenciado. Foi assassinado, porque ele era inocente. Então Jesus, ele fez o que? Sofreu, amém? Vamos lá, vamos voltar para a pergunta. Quem quer ser igual a Jesus? E quem quer terminar a história igual a Jesus? Com o corpo glorificado, porque a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser glorificado. Quem quer? Então se você quer, você vai ter que ser abandonado, você vai ter que ser traído, você vai ter que ser vendido, porque a traição se deu por troca de monetário. Você vai ter que apanhar calado, você vai ter que ser transpassado por uma lança, você vai ter que ser flagelado, que é vítima de chicotada, você vai ter que ser morto, e na hora de quase morrer você vai ter que dizer: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Você vai ter que até absolver os seus acusadores. Você está pronto para isso? Nenhum chamado, ninguém que deseja. Você quer viver o chamado? É fácil, vamos fazer a conferência dos 5 ministérios, vai vir um monte de gente aqui. Pastor, eu quero saber qual é o meu ministério dos 5, porque eu acho que eu fui chamado para ser pastor de uma mega igreja gigante, fundo preto, com luzes, e eu vou colocar umas calças apertadas, umas roupas style e vou ficar famoso. Irmão, Deus falou: pastor, Deus falou para mim que você é evangelista, vou para a África, depois eu vou viajar aos Estados Unidos ensinando as pessoas a evangelizarem. Esse é o meu chamado.
Ai, pastor, Deus falou para mim que eu sou um apóstolo, então eu vou fundar uma igreja, ela vai se expandir para o mundo inteiro, eu vou ficar famoso, vou aparecer na televisão, as pessoas vão me respeitar, essa é a minha vocação. Ai, que lindo. Pastor, eu vou ser um mestre, eu vou ter mais conhecimento que todo mundo, eu vou ter canal que o pessoal vai me seguir, eles vão me respeitar, os meus livros vão ser vendidos, eu vou ser um gênio da Bíblia, eu vou ser um fenômeno na terra. Ai, pastor, você é profeta, até aquilo que Deus nem pensou eu já vou saber, porque Ele vai perguntar para mim antes, para eu poder falar as paradas, porque eu vou ser sobrenatural, meu ministério vai ser conhecido, eu vou viajar o mundo, porque o meu ministério vai me levar. Querido, nada disso vai acontecer se você não morrer, até porque nenhum ministério se define pelo número de lugares que você visitou, mas todos os ministérios são definidos pela entrega total do indivíduo que foi chamado. Ninguém foi levado por Deus a lugar nenhum que fosse muito melhor do que a presença dEle. E se você não tem como desejo a presença dEle como lugar mais especial da tua história, não vem me dizer que você quer ser chamado por Deus. Se você me disser que quer ser usado por Deus, sem que você diga de forma bem clara e honesta que o melhor lugar da sua experiência com Deus é nele, você não está pronto para ser nada, porque você ainda é cheio de si mesmo, egoísta e arrogante, vaidoso, cheio de problemas emocionais e que acha que Jesus tem a obrigação de suprir. Jesus não tem a obrigação de te suprir, Jesus tem responsabilidade eterna de te transformar à estatura do varão perfeito, através da manifestação dos 5 ministérios, através da reprodução do poder dele na terra, para que você revele a glória do Altíssimo entre os homens, e não a vaidade humana entre outros tão feridos quanto você. Porque a sua ferida não vai ser curada com mimo, sua ferida vai ser curada com glória, com presença, com um mover sobrenatural, te fazendo entender que o simples desejo por coisas terrenas é tão vão, que não tem nem por que sofrer de ansiedade, e Ele vai curar teu coração, Ele vai te fazer enxergar que as coisas dessa terra é passageira, e o que é eterno está lá guardado nele. Então, deixando para trás as coisas, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação. É isso que o desejo ardente do chamado queima. É o anseio profundo de se viver algo que vai além desse mundo. E ninguém que foi chamado pensou diferente disso. Pastor, você sempre falou que Jesus quer nos curar por completo. Hoje não é uma ministração de cura, querido. Hoje é uma ministração de chamado. Se fosse de cura, eu ia dizer que o Senhor vai curar a tua alma, vai curar os teus traumas, vai limpar as tuas feridas, você vai ficar completo. Mas hoje não é sobre isso, hoje é sobre chamado. Então sim, Ele cura todo mundo, porque Ele não vai mandar ninguém arrebentado para a obra, e nem vai chamar ninguém manco, coxo, todo atrapalhado. Ele vai ajustar a gente, vai curar, vai libertar, vai sarar, vai santificar, vai fazer o serviço completo. Mas hoje eu estou falando, e se você for chamado? Se você quer algo sobrenatural, chegou a hora de renunciar, de começar a entender o que esse texto diz, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro. É necessário que isso ocorra com Jesus, para que houvesse, era necessário que isso houvesse ocorrido com Jesus, para que Jesus se transformasse em tudo que Ele representa e significa. Se a Bíblia fala que nós vamos ter um corpo glorificado, não é só porque você morreu e ressuscitou, sou de Jesus, é porque você padeceu, morreu e ressuscitou, e teve o corpo glorificado. Estão comigo, amém ou não? A gente não pode cortar essa parte, porque o chamado está intimamente ligado à sua capacidade de resistir. O seu chamado está intimamente associado à sua capacidade de suportar pressões. O teu chamado, não importa, eu não estou nem falando o que você vai ser, eu estou dizendo só de ser chamado, automaticamente você vai ser obrigado a aprender a lidar com as pressões desse mundo e resistir até o fim. Estamos juntos ou não? Você vai ter que lidar com essas coisas, porque você escolheu renunciar, você escolheu se diminuir, você escolheu se tornar aquilo que você precisa ser, para que depois você seja glorificado. Tem crente que acha que a vida inteira vai ser de glória.
É só bênção, pastor. Só coisa boa, minha vida vai ser uma bênção. Fui para a igreja, minha vida melhorou 1000%. Eu concordo, porque a partir do momento que a sua vida vira eterna, ela melhorou 1000%. Porque até então sua vida era findada ao dia do seu sepultamento. E aí você ia morrer. Você agora com Jesus vai viver para a eternidade, sua vida já melhorou, só de saber que você não vai morrer mais. Isso já deveria ser motivo de grande alegria. Não, professor, mas tem que melhorar muito. Tem que comprar um carro novo, tem que comprar uma casa nova, tem que arranjar até uma mulher bonita, porque Deus tem o melhor para mim. Ou um homem, vice-versa. Não. Sabe o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos? Diz que, por exemplo, no final dos tempos, a geração seria como a de Noé, casando-se e dando-se em casamento, preocupado com as coisas circunstanciais desse mundo e não as eternas. E da mesma forma, ia chover, a arca estaria lacrada, e aqueles que estavam ainda envolvidos com as coisas desse mundo não perceberiam a precipitação da chuva e não entrariam na arca. Mas quando entendessem que a arca e a chuva estavam associadas, iam correr para entrar, só que a arca ia estar fechada, e aí não ia dar tempo para entrar nela. Ai, pastor, mas não existe arca. Existe sim, a igreja é a arca do Senhor. A igreja de Cristo é a arca. Então, não seja como aqueles que deixaram de congregar. Permaneça. Se você quer ser salvo, seja parte de uma comunidade cristã. Igreja, comunidade, associação de Jesus, sei lá, inventa o nome. Mas se representar congregar, é igreja. Eu não me reúno no templo, eu reúno no espaço físico. Tá bom, essas coisas é de menos, mas tem que representar o fiel testemunho do Evangelho e tem que ser definido pela relação íntima da membresia, relação humana, é o congregar, isso é a igreja. A arca vai fechar, da mesma forma, quando? Arrebatamento, a gente vai embora em algum momento, antes, no meio, depois, não importa, a igreja vai embora, e se você não tiver parte da igreja, você não vai. Pastor, você está dizendo que os salvos têm que ser da igreja? Sim, a igreja vai ser salvo, não o indivíduo. Os indivíduos salvos compõem a igreja, que vai ser salva. Os indivíduos salvos compõem a noiva, que vai ser salva. Os indivíduos salvos compõem alguma coisa, e esse alguma coisa é o que vai ser salvo, não o indivíduo de forma. Salvação é individual, o chamado para a salvação é individual, mas a experiência de salvação é coletiva, porque nós compomos o corpo ativo de Cristo na terra. Ah, eu não faço parte do corpo, então você não vai ser salvo, só para você saber. Não, você sim, não vai, não adianta. Se você não faz parte do corpo de Cristo, você não vai ser salvo. Pastor, você está bravo? Não, não estou bravo, eu sou honesto, porque hoje eu tenho que ser honesto com vocês. Amém ou não? Mas não que nos outros dias não sou. Nos outros dias eu estou preocupado em ser pedagógico e honesto. Hoje eu só estou só de ser honesto. Se vocês estão entendendo, o Espírito Santo ensina todas as coisas que nos importa saber. Espero que vocês tenham aprendido aí e que Ele esteja falando com vocês. Amém? Isso, glória a Deus, está dando certo. João capítulo 12, no versículo 24 até o 26. Abra a tua Bíblia, por favor. Não, querido, não dá para a gente ficar. Tem que. Tem hora para tudo. Agora é hora de pá. Perdão, Jorge, acho que não é o Ítalo. Você entendeu, Ítalo, que eu falei? Se fosse o Jorge, eu ia dar uma cobrada, mas como é o Ítalo, eu vou de boinha. Que é a primeira vez, né? No culto. Pode pôr, Ítalo. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Não, colocou errado, Ítalo. É 12, João 12, versículo 24 até o versículo 26. Você entendeu como é que funciona? Quem é velho de casa a gente trata como adulto, quem é novo a gente trata como novo. O Ítalo está chegando, é a primeira vez, eu vou acelerar ele vai entrar em pânico. O Jorginho já é ligeirão, já dá para dar uma aceleradinha nele, que ele não vai entrar em pânico, eu acho, né? Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito. A gente vai ler até o 26, 24, 25, 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida. Em que mundo que é, querido? Repete para mim. Em que mundo que é? Nessa terra. Neste mundo, não, eu não li inteiro.
neste mundo, não, 25, neste mundo, odeia a sua vida, guarda lá para a vida eterna. Parabéns, Ítalo. 26, conhecido como próximo. Aê, fica aí. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estarás também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrar. Esse texto não fala apenas de nos dedicarmos ao chamado, diz respeito a uma associação. Aonde eu estiver e o meu servo estiver comigo, nós seremos iguais. Não que seremos Jesus, mas nós estaremos vivendo a mesma coisa. O convite de Cristo não é apenas de andarmos com Ele, é de vivermos como Ele viveu, aceitarmos os padrões que foram postos sobre Ele e que também serão vividos por nós. Estão comigo, amém ou não? E não é só de estar com Jesus, falar, Jesus está aqui, eu estou com Ele. Se Jesus não estiver aqui, eu vou para outro lugar onde Jesus está. Não, Jesus morreu na cruz, eu vou morrer. Jesus carregou a cruz, eu vou carregar. Jesus sofreu, eu vou sofrer. Jesus foi enganado, também você. E não vou ficar reclamando, eu fui enganado, eu fui traído. A coisa que é mais normal na vida de pastor é ser enganado, ser traído, ser abandonado, ser tudo. De líder de célula, é a coisa mais comum. Ai, pastor, sou eu? Só não vem me dar beijinho no rosto, porque você tá ligado, estava na ceia, quem deu o beijinho foi o Judas. Tome cuidado para não ser Judas, nem de mim nem de Cristo, tá? Fica o alerta. Já entra até numa ênfase aí de uma palavra que eu recebi hoje. Quando você compreende que a sua relação de entrega e de renúncia, de chamado e de serviço, ministério, o que você quiser chamar, corresponde a uma associação direta ao estilo de vida espiritual de Cristo, isso abre um mar e um leque espiritual diante de você. Primeiro, todos os padrões de sucesso construídos por você e por esse mundo estão errados. Todos os conceitos que você criou para estar satisfeito no ministério estão errados. Toda a ideia que você construiu para justificar a sua continuidade na obra do ministério estão errados. A obra do ministério não foi feita para se adequar, você foi feito para se adequar a essa obra. E a má notícia é, você não nasceu naturalmente predisposto a ser usado por Deus. Ele vai ter que te quebrar, Ele vai ter que te lapidar, Ele vai ter que te moer, Ele vai ter que te lixar, Ele vai ter que trabalhar muito em você. E para isso acontecer, você vai sentir dores, você vai conviver com um processo contínuo que vai se findar no dia da eternidade, que é o dia do encontro com Ele, que começa a nossa história no aspecto espiritual, sem a matéria física limitadora. Mas até que esse momento ocorra, basicamente, a nossa jornada será um processo permanente. Pastor, mas eu ouvi umas pessoas dizerem que é errado sofrer. Só faz um favor para mim, pede para essas pessoas ler a Bíblia. Não é errado sofrer. Como não? Simples. Deus corrige a quem ama. Quem aqui já recebeu uma correção? Todos. Receber correção é de boa? Não. Pastor, eu recebo muito bem uma correção. Não vem com essa. E nem faz cara de deboche. Recebo muito bem uma correção. Carinha de nojo. Beijinho no ombro. Ninguém recebe correção bem. Correção é horrível, porque diz que você está completamente errado. E quem é que gosta de estar errado? Levante sua mão. Não, ninguém, até porque você normalmente não aceita quando você está. Então ninguém gosta de estar errado. E se a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama, quer dizer que
você já sofre só pelo fato de Deus te direcionar para o caminho certo. Só por isso você já vai passar por um processo. E sabe o que é mais assustador? Quando nós entramos numa frieza espiritual tão profunda que as coisas não batem mais espiritualmente dentro de nós, que nós deixamos de sentir aquele fogo que acende dentro dos nossos corações. E sabe qual é o argumento? Eu sofri demais. Talvez não. Você ainda está com esse tipo de sentimento dentro de você. Não é porque você foi ferido pela religião, a igreja te machucou. Não, porque você ainda tem vaidade demais. Se você não tivesse, ia sofrer menos, ia doer menos, você ia estar mais predisposto a ser conduzido e estruturado. Porque às vezes o argumento sobre a religião me feriu é uma bronca. Às vezes o argumento da religião me feriu é um não. Às vezes o argumento de uma religião, que a religião te feriu, é uma resposta mais direcionada, fora dos padrões dos seus conceitos. Eu não estou pronto para isso. Será que nada que eu faço está bom? E se nada que você faz estiver bom? Você já pensou na possibilidade? Pastor, você está dizendo que eu não sou bom? Não, estou dizendo que às vezes as suas escolhas não são exatamente aquelas que Deus quer que você tenha. No aspecto espiritual, no mundo natural a vida te segue, mas no aspecto espiritual. Então entender que correção é algo que procede de Deus e nos apruma para aquilo que Ele tem para nós é essencial. Mas a gente tem que receber isso. A gente tem que estar aberto para isso, mesmo que seja indigesto, doloroso e ninguém goste. Mas se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu vou ter que aceitar. Sabe qual que é a pior experiência de ser pastor para mim? Particularmente e honestamente, eu não tenho basicamente ninguém de forma direta que me ajude. Sabe o que acontece? Não dá nem para eu culpar alguém pelos meus fracassos. Eu sou 100% responsável. Mas foi o que mandou. Não, porque ninguém mandou. Por que você resolveu fazer isso, pastor? Porque eu orei e entendi que era o melhor caminho. Mas ninguém... Não. Porque eu não tenho alguém de forma direta que me discipule e me ajude. E você acha que é fácil? É muito mais difícil. Porque eu boto a cabeça no meu travesseiro e penso: eu não renunciei, eu errei, tem ego demais dentro de mim. Eu fico lá lutando com os meus próprios sentimentos e martelando as minhas emoções e me ferindo. Mas você tem Deus, tem Jesus. Mas eu queria ter pessoas que me organizassem as ideias, pastores mais experientes, maduros, que me orientassem. Não, é bonito dizer: você é igual Paulo, que foi para o deserto, foi ensinado por Jesus. Mas não é fácil. O apóstolo Paulo apresenta, se você fizer uma leitura crítica das epístolas, você vai ver vários erros que Paulo cometeu de administração, principalmente de relacionamento humano, porque ele nunca teve ninguém que ensinasse ele. Ele foi pego no metade do caminho, no caminho de Damasco, levado cego, curado, tentou pregar, já tinham medo dele, queriam matar ele, ele foge, vai para o deserto da Arábia, fica lá, depois demora o maior tempo, demora 7 anos, 10 anos no total, na soma de eventos, para que o ministério dele começasse a fluir 100%, porque não teve ninguém que ensinasse. Era erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, e conviver com o seu próprio erro e ter que corrigi-lo não é fácil. Só para vocês entenderem. Então quando você recebe correção, dê glória a Deus, porque está facilitando o seu caminho. Você pode dizer que a culpa é do cara que te corrigiu, ao invés de ser sua. É muito mais simples. Eu não quero ninguém discipulando, porque eu quero eu e Jesus. Não vai com essa ideia de Satanás, não. Deixa que alguém te discipule, te ensine. Tem líder de célula, tem os presbíteros, diáconos. Deixa que eles te ajudem. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Todo mundo tem a ver com a tua vida. Você é parte de um corpo só, meu filho. Se você disser que você não tem nada a ver com, ninguém tem nada a ver com a sua vida, você é o ramo que foi cortado. E o que aconteceu com o ramo cortado? Foi jogado no fogo. Então antes de você dizer, ninguém tem nada a ver comigo, diga: eu espero que tenham alguns que estejam associados à minha história, para que eu me sinta parte do corpo, conectado. Porque se eu quiser fazer voo solo, toma cuidado, você talvez esteja querendo outra coisa e nem saiba. Mas enfim, não é sobre isso. Lucas capítulo 5, no versículo 10 até o 11.
Amém? Estamos juntos? Amém ou não? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de... Versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o se... Essa foi a escolha de Pedro, João, seu irmão, filhos de Zebedeu, no que diz respeito ao seu chamado. Eles abandonaram tudo para viver algo sobrenatural, e viveram isso. Pagaram um preço, foi sofrido. Pedro principalmente errou em vários momentos. Corta a orelha de Malco, não era para cortar. Trai, não era para trair. Mas ele aprendeu, seja cortando a orelha, seja traindo a Jesus. E depois ele se tornou a coluna de sustentação da igreja em Jerusalém. Um pouco judeu demais no começo, mas depois ele tem a visão do manto que desenrola. O judaísmo é quebrado, ele tem uma visão espiritual ampliada, ele começa a viver o sobrenatural, e aí é glória e tudo mais que acontece. Estou encurtando, porque eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês. Se vocês querem algo, queridos, eu tenho certeza que algo vai acontecer. A gente orou sobre sinais, vai acontecer. Que você se disponha, esteja aberto completamente. Completamente. Como é que vai acontecer, pastor? A gente vai adorar e você vai começar a renunciar aí. Começa a renúncia. Renuncia a tudo que esteja te limitando. E depois deixa Deus vir. Aí depois eu não sei o que vai acontecer, porque é Deus, não sou Deus, então não tem como eu te dizer o que vai acontecer. Mas vai acontecer, porque Ele é Deus e tudo que Ele faz é sobrenatural. Deixa isso ocorrer contigo. Que a glória se manifeste, que a presença abunde e que algo poderoso ocorra contigo. A gente tem que estar pronto para essas guerras no mundo espiritual, essas batalhas de comando e de governo. E antes que você reclame, a quem mais é dado, mais é cobrado. Amém? Eu quero voar com as águias. Você já virou águia? Não, sou galinha ainda. Então fica lá. Não adianta. Virei águia. Então você está lá, vai segurar a pressão do vento, o ar rarefeito, o ambiente cada vez mais alto pode não parecer, muito mais hostil para aquele que escolhe voar acima das nuvens. Ai pastor, mas ele voa acima das nuvens. A águia voa acima das nuvens, só que não é sempre. E para ela subir acima das nuvens, ela tem que passar pelo meio das nuvens. Quem está lá embaixo se esconde debaixo de uma casinha e espera a chuva passar. Quem está voando lá em cima é obrigado a enfrentar a tempestade para passar pelas nuvens. Quem está aqui na terra, escolhe um abrigo, fica lá de boaça. Acabou a chuva? Acabou. Opa, vamos lá pegar comidinha, voltar para a vida rotineira. Quem voa lá no alto não tem abrigo, ele é obrigado a enfrentar os desafios. Todos os que foram chamados por Deus foram obrigados a enfrentar os desafios. Então atravessa a tempestade, atravessa. Se você tem coragem de ser águia. Se você quer ser galinha, sempre tem um puleiro, sempre tem uma casinha ali, um galinheiro, fica lá. O dono vai jogar os milho, você vai fazer um ovinho ou outro. Se você for galinha, se for galo, vai ajudar lá na reprodução e vai cuidar do ambiente. Eu não estou sendo pejorativo, só estou fazendo um comparativo entre os dois tipos de ave. Tem lá, vai estar de boa. O dono vai botar um cachorro lá para te proteger de gambá, te proteger de um lagarto que queira roubar os seus ovos. Vai ter lá alguém para te ajudar e você vai ficar de boinha. Choveu, sobe no puleiro, se esconde, bota seus pintinhos embaixo das asas. Se você é águia, voou, subiu, filhote de águia, chega uma hora que chama, fião, não dá para te alimentar. Se você é filhote de águia, se não é filhote de galinha, vai, pula para fora do ninho, bate as asas. Bate as asas e faz piu-piu? Não, bate as asas e voa, porque se você for fazer piu-piu, você vai cair lá embaixo e vai morrer. Então, se vira. Isso é filhote de águia. Quem foi chamado por Cristo foi chamado para ser filhote de galinha ou filhote de águia? Os caras morreram, foram martirizados, perseguidos, abandonados, traídos, só sofrimento.
Ai, pastor, nem quero ser de crente mais, mas fica tranquilo, eles herdaram a eternidade. A momentânea tribulação, sofrimento e dor não se compara com a alegria que está por vir. É isso que nos move, o sentimento de eternidade, amém? Entenda isso. Se você quer viver algo poderoso, você tem que entender, querido. Tem os Nutelinha demais na igreja já. Tem crente Nutella demais. Daqui a pouco vai aparecer um que vai querer fazer uma banheira e pular dentro. De quanto Nutella tem sendo formado. A gente tem que se tornar crente de fato, casca grossa. A gente tem que se tornar mártir, a gente tem que se tornar ousado, corajoso, violento. Ah, a gente vai sair batendo nos outros? Não. Até que nesse caso a Bíblia manda dar outra fase. A gente vai ser violento no mundo espiritual. A gente não vai dar colher de chá para Satanás, não. Vamos chegar. Vamos cumprir o nosso destino. Vamos viver o espiritual. Vamos caminhar no eterno. E vamos queimar por isso, desejar isso. E acordar de uma vez por todas. Amém? Posso ouvir um amém? Isso serve para mim. Eu estava adormecendo aí nessa maldição dessa quarentena aí. Eu tive que enfrentar a minha tempestade. Arthur, você vai querer ser galinha ou águia? Decide. Eu falei, não, eu não nasci galinha, eu vou enfrentar esse negócio. Foi difícil, tomei um choque no meio da subida, porque eu estava naquela coisa de voltar a ser águia de novo. Não foi algo fácil. E eu estou achando que eu estou ali voando de novo. Eu acho. Pastor, você está contando isso para nós? Estou, não tem problema, eu acho. Todo mundo passa pelas suas dificuldades. Não deixei de ser de Deus. Eu estava com uma crise de identidade de espécie. Mas Deus falou, acorda, você não nasceu para isso aí não. Você está louco? A pastora fala muito, você está louco? Ela gosta de falar essa. Não para mim, porque ela fala sim, Senhor, amor. Aí é verdade, ela está ouvindo. Ela está com alergia hoje, se vocês puderem orar pela pastora, amém? Deu um negócio muito estranho nela à tarde. Tive que levar ela no hospital. Fiquei um pouco preocupado. Orem em casa, mas ela está em casa já. Tá, mas depois vocês orem para ela ficar 100% recuperada. Eu tive que lutar e subi lá, vamos lá. Estamos aí. Né? Tive que fazer alguns ajustes, rever algumas coisas. E eu posso dizer que depois das pancadarias, e tipo Pedro, né? Eu me sinto melhor em muitos aspectos espirituais e de visão espiritual. Deus deu uma sacudida. Sabe quando fizer só dar uma pancada, você volta? Eu me senti assim, e eu creio que Ele fez isso comigo. Eu gostaria muito que vocês fizessem o mesmo, tá bom? Então, se vocês puderem ficar de pé, no nome de Jesus, nós vamos